Corinthians não pode disputar um campeonato com Guinegão e Kaique no ataque, velho. Campeonato Paulista, se classificar para Libertadores, ou Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, o Corinthians não pode disputar um campeonato com Guinegão e Kaique, porque aí é perigoso cair mesmo. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Cebolinha, né, é o nome que mais agrada o Dorival. O Dorival quer um jogador de beirada de campo. O Dorival gosta do futebol do Cebolinha, trabalhou com o Cebolinha no Flamengo. Confirmei isso dentro do Corinthians, né, porque eu não lembrava. O Dorival, se for para escolher entre Cebolinha, Michael e Talisca, eu acho que ele escolhe o Cebolinha. Se for para escolher, entre o Talisca eu não perguntei, né? Eu sou super sincero com vocês. Mas entre Cebolinha e Michael, ele prefere o Cebolinha. Claro que eu não estou falando que eu perguntei isso para ele, mas dentro do clube ali apurando. O Cebolinha deram uma esperança ali no CT Joaquim Grava. Qual foi a esperança em relação ao Cebolinha? O Cebolinha ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Só que essa informação ainda tem alguns ruídos. Por quê? Dizem lá no Rio de Janeiro que há uma cláusula de renovação automática. Só que o staff do Cebolinha não quer fazer valer essa cláusula. O que o staff do Cebolinha está fazendo? Ele está oferecendo o Cebolinha para alguns clubes, entre eles o Corinthians, o Grêmio, e ele quer levar ao Flamengo uma proposta. Assim, se encerra a passagem do Cebolinha já no Flamengo, no início do ano que vem, na visão do staff do Cebolinha, não é na visão do Flamengo. Já o Flamengo, o Cebolinha, para você ter uma ideia, ele tem 34 jogos, 4 gols e 2 assistências, é muito pouco. Os números do Cebolinha não são bons no ano. E o Flamengo entende que é um jogador caro para ficar no banco de reservas. Então o Flamengo, ele vai fazer um desconto, um bom desconto, para quem quer ficar com o Cebolinha. Só que o desconto não quer dizer que ele vai ser barato para o Corinthians, ainda mais para o Corinthians que vive uma crise financeira. O Corinthians, ele está aí com o transferban, enfim, é uma situação a ser resolvida, né? Eu creio que vai ser resolvida e o Corinthians vai contratar no mercado, mas se esse desconto, por exemplo, vamos supor que o Flamengo fale, 5 milhões de euros leva. Cara, a gente pagou esse valor no Mateuzinho. Eu não estou falando que deva fazer isso, tá, gente? Estou falando que o Corinthians está nessa lacuna aí. Essa é a briga. E a vantagem que o Corinthians tem para os demais concorrentes é o Dorival. Tá? Se o Dorival estivesse no São Paulo, por exemplo, é capaz que o Cebolinha fosse para lá. Se o Dorival tivesse em um clube hoje, tivesse com uma situação financeira mais sadia, que não é o caso nem do São Paulo nem do Corinthians, né, tivesse, sei lá, no Palmeiras, tivesse em algum outro clube com um pouquinho mais de grana, uma situação muito avançada. Hoje não tem nada avançado. Tem o Corinthians na briga. Deram a esperança para o Dorival Júnior. Agora vai depender muito do transferban
Vai depender muito do transfer ban e também da persuasão do Corinthians em negociar, entendeu? Em tentar vencer uma concorrência e ficar com o jogador. É um nome que agrada e agrada mais que o Michael. Poderia vir os dois? Gente, a gente vai ter que esperar, né, a janela abrir e o Corinthians pagar o transfer ban e para saber os movimentos. Por quê? O Corinthians trabalha, isso eu tô falando, quando eu falo trabalho, eu falo Dorival e falo Fabinho. O Corinthians trabalha com a hipótese de perder todos os atacantes que tem em 2026. Você não parou para pensar ainda sobre isso. O Memphis vai embora no meio do ano. Aliás, deveria ir embora antes. Porque você acha que o Memphis vai ficar entrando em dividida, vai se esforçar, e se ele sofre uma lesão muscular, e se ele sofre uma entorse no tornozelo, se ele sofre uma lesão de ligamento no joelho, ele não joga a Copa. Então vocês imaginem o que vai vir de Memphis Depay para o ano que vem. Vai ser, aquele futebol mágico do Memphis para o ano que vem. Deveria sair antes, mas vai sair no meio do ano. Então você já perde um Memphis ano que vem. O Yuri, o Neto tá dando que ele tá de malas prontas para Roma. O Yuri tem propostas. Dentro do Corinthians, todo mundo, né, acredita que o Yuri vai sair. Então a chance do Yuri sair é grande. Você já perdeu o seu ataque titular. Você vai perder o seu ataque reserva, que é Romero e Tales e o Hector. São 5. E o Guinegão, outro dia já estava com o Zenit na cola, com vários clubes aí já da Europa, da Europa, do Oriente Médio na cola. Até o Guinegão, que eu não pus na conta outro dia que eu estava falando. Que a gente está a um mês e meio da próxima temporada. O Corinthians estreia na próxima temporada no dia 11 de janeiro. Quando você acha que a gente começa a treinar? Você imagina o Corinthians começar o ano sem nenhum atacante, só o Memphis. O Yuri vendeu, o Guinegão vendeu. Na pior, assim, a chance do Yuri vender, sair é grande. Do Guinegão, vamos supor, fica só com o Guinegão, porque o restante saiu tudo. E o que o Dorival e o Fabinho estão fazendo corretamente? Adiantando todos os processos que tem. E todos os processos que tem, meu amigo, tem vários nomes no ataque, vários. Eu consegui descobrir 3. 2 oferecidos, porque o Cebolinha também foi oferecido. O Michael, o Corinthians foi lá consultar. Eu apurei 3 nomes. Você imagina quantos nomes tem já nessa lista aí? O Corinthians está trabalhando. Agora, vai ter alguns nomes mais modestos? Vai. Vai ter um nomezinho melhorzinho? Vai. Não dá para o Corinthians disputar um campeonato com... vai vender todo mundo, vai. Felipe Longo, Léo Maná, Tioca, Kaká e Anchileri. Aí no meio campo, Rian, André, né? Rian, André, quem mais você colocaria aí? O Bahia e o Gui Amorim. Na frente, o Kaique e o Guinegão. Para, gente, para. Entendeu? Não é assim também, é moderação. O Corinthians não pode disputar um campeonato com Guinegão e Kaique no ataque, velho. O Campeonato Paulista, se classificar para Libertadores, ou Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, o Corinthians não pode disputar um campeonato com Guinegão e Kaique, porque aí é perigoso cair mesmo. Aí é Kaique neles. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, eu sou a favor e continuo sendo a favor de você fazer contratações apostas, tentar achar os novos Paulinhos, os novos Ralphs, os novos Leandros Castans, enfim, e tudo isso que a gente já conversa aqui. Só que 2 ou até 3 jogadores vão ter que ter um impactozinho um pouco maior, gente. E nós estamos falando de você economizar muito, entendeu? Com todos, se sair no Memphis, Yuri, saindo Romero, Hector, saindo... Tudo isso aí que eu já falei para vocês, vai dar no mínimo 12 milhões por mês de fôlego na folha. E aí, pô, se você está economizando 12, você pode gastar 3 e economizar 9. Paga 1 milhão no Michael, paga não sei mais. Entendeu? Aí beleza, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. Ainda tá bom. Se trouxer um desses ou 2 desses, ainda tá bom.
E aí você vai com as outras apostas no mercado e monta o time. Você tem uma base também, você já tem o Ranieri, né? Você tem o Gustavo Henrique que renovou, você tem o Hugo Souza no gol, você tem o Mateuzinho, o Fagner tá voltando, né? Você tem o Tchoca, você tem o Bidu, que é um bom lateral esquerdo. Se quiser trazer mais um, então você renova com o Anchileri, você tem o Bidon, você tem o Garro, você não tá tão zoado. Entendeu? Você só vai repor com apostas no mercado que você pode até ganhar lá na frente vendendo, só que você vai ter que trazer um ou outro, meu irmão, que vai chegar e falar, pô, esse aí é titular e lá na frente a gente precisa dele. Talisca foi oferecido ao Corinthians. É um nome que agrada Dorival, é um nome que agrada o Fabinho Soldado, só que, ó, gostamos, mas quanto? Precisamos ouvir. Então o Corinthians não tem ainda as informações de quanto. Quando eu falo Corinthians, eu falo Soldado. Porque quando o Fabinho Soldado tiver... Ah, Dorival, você gostou? Gostei. Isso aí a gente já sabe. Aí vai ter que levar pro Osmar Stabile. Pagando o transfer ban, esse tipo de negócio aqui. Então eles vão ter que esperar. Só que eles estão esperando o presidente pagar o transfer ban, que vai ser em dezembro, mês que vem. Né? É o que se espera. Pelo menos é o que se espera. Pagou o transfer ban, eles já vão estar com tudo já engatilhado. Ó, nós estamos com essa conversa aqui avançada, dá pra gente fechar esse? Não, esse não dá. Então tá bom, nós adiantamos esse aqui também. Esse aqui dá? Esse aqui dá? É assim, o trabalho que está sendo feito hoje é assim, e você está sabendo aqui. Então o Talisca vai depender dos valores. Porque o Corinthians hoje, ó, não adianta o Corinthians se livrar do Yuri, que ganha 2.700, 2.800, quase 3, e trazer um Talisca ganhando 2,5. Aí é burrice, eu não quero. Eu acho que, assim, eu vou dar aqui minha mera opinião, tá? Eu acho que o Corinthians tinha que colocar um teto de R$1 milhão. Pode até passar um pouquinho, 1.200.000, se for algum caso mais extraordinário. Ou ter pelo menos um jogador de 1,5 milhão, vai, o Talisca, por exemplo. E focar em salários de 500, 400. Pô, ia ser excelente. Vamos supor que você pagasse 1,5 milhão no Talisca e depois contratasse os mais modestos, aí vai. Ou então 1,5 milhão no Cebolinha, e aí você tem um Guinegão, Cebolinha e Guinegão no ataque. Correria, meu irmão. Paga 1 milhãozinho pro Cebolinha, põe um Guinegão baratinho junto, pau na máquina no primeiro semestre. Cebolinha e Guinegão. Você já recebeu o dinheiro do Yuri que entrou, você, né, se livrou do Memphis ganhando 6, pô, velho, é um cenário muito melhor, só que ninguém quer enxergar também. O Michael foi a mesma coisa que tá ontem, tá? Vai ter que esperar até terminar a questão, resolver a questão do transfer ban para ver se o Corinthians vai conseguir contratar ou não, né, o nosso querido Michael.